Bem, meu nome é Desirê Rodrigues, eu tenho 22 anos, sou estudante do 6º semestre da Faculdade de Direito da URGS e eu entrei na faculdade em 2013 e desde o primeiro semestre eu sempre senti a faculdade de Direito um pouco distante da verdadeira realidade social brasileira. E então eu decidi entrar para um grupo de Sociologia Judiciária que tratava de temas que não são tão comuns no âmbito da sala de aula. O meu interesse por ciência vem um pouco antes da entrada na faculdade. Durante o ensino médio eu participei de algumas simulações da ONU, que o meu colégio organizava e que me deram a oportunidade de ter contato com relações internacionais, de desenvolver um pouco da minha oratória e de fazer algumas viagens bem interessantes, como para Brasília, eu sou de Porto Alegre, e para o Rio de Janeiro, e no terceiro ano eu fui para Harvard fazer um curso, tudo financiado pelo meu colégio, porque a minha família não tinha condições de pagar essa viagem. Então, para a época do vestibular, eu tinha dúvida se eu ia querer fazer relações internacionais, porque eu já estava bem próxima desse mundo dos internacionalistas, se eu ia fazer história, se eu ia fazer sociologia ou se eu ia fazer direito. À época, eu sonhava em fazer o concurso do Rio Branco para diplomacia. Então, independente do curso que eu escolhesse, eu poderia fazer o concurso da mesma forma. Então eu decidi acabar fazendo direito, porque é um curso que ia me dar um pouco mais de estabilidade e porque eu sabia que muita coisa nova ia acontecer nos próximos anos, então eu ia ter mais opções no direito do que nos demais cursos. Atualmente eu sou muito realizada com o meu curso, eu amo o que eu faço. Ter participado desse grupo de Sociologia Judiciária me deu um prisma realmente muito diferente sobre o que é o direito. E é essa experiência da iniciação científica, a qual eu participo desde o 2º semestre por ser bolsista de iniciação científica do CNPq, me possibilitou ter contato também com mestrandos e doutorandos e abrir um leque de oportunidades como esse prêmio e também a vida acadêmica. Atualmente eu também estagio no Ministério Público Federal, no Núcleo de Combate à Corrupção, que é outra coisa que eu amo de paixão, mas eu já tenho certeza que o que eu quero é ser procuradora da MPF e também ser professora. Quero seguir no mundo acadêmico, porque eu fui adquirindo um vasto conhecimento nos últimos anos e eu tenho o sonho de poder compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. A minha pesquisa é sobre como a falta de assistência do Estado nas áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica, como as favelas, acaba por fomentar a criminalidade entre os jovens. Para isso, eu fiz um comparativo das duas realidades, da realidade dos centros urbanos e da realidade das favelas. Como base, eu peguei alguns direitos essenciais, como o direito à moradia, que para nós funciona até que relativamente bem, mas que para as favelas não chega a ser aplicável, porque a maioria dessas regiões não tem um registro formal. Então, cada vez que existe algum conflito tangente à moradia, essas pessoas não têm a quem recorrer. Também direito à educação, mais de 70% dos moradores das favelas não têm ensino superior, o que dificulta o ingresso deles no mercado de trabalho. Direito à saúde, a maioria das favelas também não tem saneamento básico, o que acaba também gerando maior número de doenças e etc. E também a questão cultural. As favelas sempre foram um reduto de todos aqueles que a sociedade, em geral, não aceitava muito bem. Primeiramente os escravos, que sem poder permanecer nos centros urbanos por questão de preconceito e também por não ter renda o suficiente para se manterem lá, tiveram que ir para esse reduto, que futuramente virou as favelas, e depois, em meados do século XX, os migrantes nordestinos que vieram para os centros à busca de melhores oportunidades e que se depararam com uma realidade diferente. Assim, o Estado e a sociedade em geral sempre acabou excluindo as favelas e os seus moradores, não tendo uma grande abrangência do Estado nessas regiões. E a favela, por si, teve que se desdobrar, criando uma nova realidade, uma nova sociedade com leis próprias e ordem própria e valores próprios também.
E quem tomou conta dessa responsabilidade foram os traficantes. O meu caso base, que foi a minha instigação de pesquisa, foi o traficante Xande, que é um traficante de Porto Alegre, que ao ser morto por uma gangue rival, recebeu uma homenagem póstuma, uma pintura de mais de 15 metros da comunidade onde ele atuava, e a polícia ordenou que essa pintura fosse retirada por se tratar de apologia ao crime. E a comunidade se protestou dizendo que não gostaria de retirar essa pintura, uma vez que se tratava de uma grande homenagem àquele que tinha sido o maior herói de todo o período da comunidade. E outras coisas também que me chamaram muita atenção foi uma música feita por um MC, que era uma criança, tinha menos de 14 anos de idade, que dizia que quando ele ficasse mais velho, o sonho dele era ser igual ao Xande, porque ele queria ajudar a comunidade. Então, por esses e outros motivos que eu acabei levantando ao longo da minha pesquisa, eu percebi que realmente essa falta de assistência do Estado acaba por fomentar o crime e distanciar essas pessoas da nossa realidade, abrindo margem para a criminalidade. Uma das modalidades destes traficantes é a criação de leis do tráfico. Nessas leis do tráfico, por exemplo, é proibido o furto e o roubo dentro das favelas, é proibido o estupro, proibido andar com carros roubados, e a pena, na grande maioria das vezes, é a de morte. Ou seja, aqueles direitos que foram tão arduamente conquistados pela Constituição de 88 simplesmente são esquecidos por essa lei do tráfico. Então, não cabe a nós, defensores de um Estado democrático de direito, defender essa ordem paralela. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil e complexo tentar perceber a complexidade da questão, porque os moradores da favela conseguem legitimar esse poder, uma vez que, de uma forma ou outra, é o traficante a única pessoa que consegue resolver os litígios que acontecem lá dentro. Então, aí começa a minha pesquisa, que na verdade é muito mais longa. Convido a todos que desejarem dar uma olhada no artigo científico em que eu desenvolvo melhor a ideia. Mas é isso, antes de querer dar uma resposta certa para essa questão que é muito complexa, e a minha formação é em Direito e não em Sociologia, então eu não me atreveria a fazer... não me atreveria a dar um ponto final para a questão, é levantar esse debate, porque muitas vezes nós acabamos negligenciando essa realidade por achar que não se trata da nossa, que eles vivem num mundo paralelo, mas ocorre que isso é inerente a todos nós, uma vez que esse tipo de atitude, fomento do crime, aumenta os índices de violência urbana. Então esse menino que hoje canta uma música enaltecendo um traficante pode vir a ingressar no mundo do crime e daqui a alguns anos vir a ceifar a vida de um de nós ou de um dos nossos entes. Então nós precisamos ter um cuidado com o outro e ver o outro não como um ser excluso da sociedade, sim um ente possuidor de direitos e deveres como os demais. E eu acho que isso é esse tipo de formação e sensibilidade é de extrema importância para os juristas, uma vez que nós seremos os futuros juízes, delegados, promotores, e que isso vai sim pesar na hora do nosso julgamento ou na hora de organizarmos uma defesa, porque é preciso ter a sensibilidade de ver um outro como um ser tão importante como assim. Para mim, receber o prêmio foi uma grande surpresa. Eu sabia que existia a possibilidade, mas eu não achei que a pesquisa estava boa o suficiente para conseguir ser premiada. Eu estava muito ansiosa. Eu passava o dia atualizando o site do CNPq para ver se eles já haviam divulgado o resultado. E eu achei estranho porque eu sempre recebia uma ligação de um número estranho, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Então aparecia um 0, meio, alguma coisa, e eu sempre achava que fosse alguma operadora de telefone ligando para oferecer pacote e acabava nunca atendendo a ligação. E uma sexta-feira eu voltei para casa e eu estava no meu quarto e ligaram e a minha mãe atendeu. Daí falaram, olha, a gente precisa falar com a Desirê, não sei o quê.
Daí a minha mãe disse, Desirê não, tá descansando agora, não vai atender. Daí eles falaram, olha, é muito importante. Daí minha mãe, pois é, mas é que hoje a Desirê tá muito cansada, eu vou deixar ela descansar. Daí falaram assim, então tá, quando ela puder falar, diz que o CNPq ligou, é aqui de Brasília. E ela tá. Daí eu desci depois de um tempo, daí minha mãe, te ligaram, acho que era CMBQ, não lembro bem, eu, nossa, CNPq! Daí eu liguei de volta, que ela tinha anotado o número, daí pedi, oi, aqui é Desirê, mas eu já estava meio que acreditando, mas sem acreditar ao mesmo tempo, então quando anunciaram que eu tinha sido vencedora, eu fiquei sem palavras, porque eu realmente sonho em continuar no mundo acadêmico. E eu, como eu disse, eu pretendo ser procuradora do Ministério Público e o curso para a procuradoria é muito caro. E eu ia ficar realmente muito difícil de pagar esse curso e fazer o meu mestrado, porque a bolsa do mestrado tem um valor um pouco menor, então ou eu trabalharia para fazer o curso ou eu faria o mestrado e não conseguiria financiar os meus estudos preparatórios. E a bolsa casava com a premiação do prêmio, casava com tudo que eu queria, porque eu ganhei o valor, eu ganhei os R$7.000 e ganhei o mestrado. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, se eu ganhar, eu vou investir todo esse dinheiro, eu não vou encostar em um centavo para quando eu me formar eu poder pagar o meu curso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, nossa, seria tão maravilhoso, né? E daí aconteceu. E eu recebi a bolsa e 3 dias depois eu fui no banco e botei tudo numa poupança que eu não quero ver até me formar, eu não quero nem lembrar que existe esse dinheiro para eu poder pagar os meus estudos assim que eu me formar. E vou fazer o meu mestrado porque eu realmente quero continuar na vida acadêmica. Eu tive professores maravilhosos que me trouxeram até aqui e eu quero poder ser especial na vida de alguém, assim como os meus professores foram. E se de uma turma de 70 alunos eu conseguir passar para pelo menos um, isso que eu penso, e esse amor que eu tenho pelo direito, pela academia, eu já vou estar super satisfeita.